Governo vai ter que dialogar para aprovar medidas de ajuste fiscal antes da votação da lei orçamentária anual. Quase um ano de debate, Senado aprova projeto de regulamentação de inteligência artificial no Brasil. O chanceler do Uruguai, Omar Paganini, disse que a negociação entre o Mercosul e a União Europeia foi concluída. O presidente da França, Emmanuel Macron, pede para que o primeiro-ministro Michel Barnier permaneça no cargo até que um substituto seja nomeado. Cerca de 20% das empresas no Brasil encerram suas atividades no seu primeiro ano de funcionamento. Policial militar flagrado atirando um homem do alto de uma ponte no começo desta semana foi preso a pedido da Corregedoria. O desejo por chocolate em pessoas viciadas pode ter grandes benefícios, é o que aponta um novo estudo. A banana mais famosa do mundo, leiloada nos Estados Unidos, vira doce nas mãos de um chefe brasileiro. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Câmara dos Deputados quer mostrar ao governo federal que tem votos para aprovar os projetos, mas não a PEC do corte de gastos. O governo quer aprovar os textos antes da votação da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende agora indicar relatores para os projetos e iniciar a discussão de mérito dos textos. O governo quer aprovar os textos antes de votar a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O recesso do Legislativo começa dia 23 deste mês. Para conseguir, então, aprovar a urgência dos projetos, o governo sinalizou com a liberação de 7,8 bilhões em emendas parlamentares individuais e de bancada nos próximos dias. A expectativa é que o pagamento desses quase 8 bilhões de reais seja feito apenas nesta sexta-feira. O Planalto decidiu agir assim por causa do impasse sobre a liberação de emendas parlamentares, porque a Câmara e o Senado vivem um clima de insatisfação com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que suspendeu, destravou, melhor dizendo, o pagamento das verbas, mas impôs critérios para a liberação que desagradaram ali os parlamentares. Dino já foi ministro, inclusive, da Justiça do presidente Lula, e deputados e senadores então acusam o governo de fazer jogo casado com o magistrado. Há um entendimento, inclusive geral, no Congresso de que o governo se aliou ao STF nas ressalvas apresentadas pelo ministro para desbloquear essas verbas. Além da insatisfação com verbas parlamentares, o PSD, por exemplo, se queixa de ter sido abandonado pelo governo na corrida pela presidência da Câmara. A bancada da casa também não se sente ali contemplada pelo governo na esplanada e ameaça então atrapalhar o avanço do pacote. Os parlamentares ali se queixam, por exemplo, de o ministro Dino ter apontado na decisão a necessidade de apresentar o nome do parlamentar que indicou a emenda de comissão, não só do líder partidário, como também já havia sido aprovada ali pelo Congresso. No outro ponto, então, que gerou desconforto foi justamente a trava de crescimento nos valores, porque o ministro estabelece uma regra diferente da prevista atualmente. Diz que ou é despesas discricionárias ou limite do arcabouço ou receita corrente líquida, o que for menor. Os parlamentares aguardam agora, então, uma nova decisão de Dino sobre um recurso apresentado pela Advocacia Geral da União a respeito justamente dessas emendas, pedido esse que foi feito após o Planalto entrar em campo. Com a presença do presidente Lula e dos presidentes do Senado e da Câmara, a maior fábrica de celulose do mundo em linha única foi inaugurada oficialmente hoje no interior de Mato Grosso do Sul. Os investimentos no projeto passam de 22 bilhões de reais. A fábrica de celulose, inaugurada oficialmente hoje em Ribas do Rio Pardo, coloca o Brasil em evidência no mercado global, com uma produção anual de 2,5 milhões de toneladas destinadas à exportação. Durante a cerimônia, o presidente Lula destacou o impacto transformador do empreendimento. Governar é trabalhar com muita seriedade,
e fazer aquilo que as cidades precisam que sejam feitas, independentemente de quem seja prefeito. E assim está feito. E assim está feito, é por isso que nós estamos colhendo hoje aquilo que foi plantado. A nova fábrica eleva Mato Grosso do Sul a uma posição de destaque no cenário mundial da produção de celulose, impulsionando o desenvolvimento econômico regional e nacional. Durante o pico das obras, mais de 10 mil empregos diretos foram gerados. Com a inauguração, a unidade passa a contar com mais de 3 mil colaboradores. Nós estamos construindo no estado de Mato Grosso do Sul, desde a ministra Simone, prefeita, talvez uma das maiores forças econômicas desse estado, que é a cadeia produtiva da celulose. Uma indústria 4.0, uma indústria limpa do ponto de vista de carbono, de balanço, que vai favorecer o estado a chegar em 2030 a carbono neutro, presidente. Nós temos muito a mostrar aos europeus, aos americanos, aos asiáticos, a nossa capacidade de industrializar dentro das nossas forças. A Suzano, a completar 100 anos e ao celebrar a inauguração de uma das maiores fábricas do mundo, as mais modernas, com certeza está oportunizando cidadania, dignidade para as pessoas, que é a consequência de todo esse movimento. Os números impressionam. A unidade tem capacidade para produzir 1,5 milhão de toneladas anuais de papéis. A empresa planta 1.200.000 árvores por dia. São mais de 45 mil empregos diretos e indiretos e o maior investimento ao longo dos 100 anos da Suzano, 22,2 bilhões. As transformações em Ribas do Rio Pardo aconteceram em ritmo acelerado com a chegada da indústria de celulose. Em poucos meses, a cidade vivenciou uma valorização expressiva no mercado imobiliário, com o aumento nos preços de imóveis e terrenos, além de uma mudança significativa na matriz econômica, antes centrada na pecuária. Em 2021, com o início das obras, a cidade ganhou seu primeiro edifício, um marco histórico na paisagem, apesar de já contar com mais de 7 décadas de história. Temos, na verdade, um polo industrial. O ácido sulfúrico é produzido com uma fábrica aqui. O peróxido é produzido com uma fábrica aqui. O gás que nós precisamos, nós produzimos através da biomassa localmente. E toda a energia que esse polo industrial precisa, nós também produzimos de forma renovável, abastecendo todo esse polo industrial e ainda tendo energia suficiente para colocar no grid e energia suficiente para abastecer todas as residências do estado do Mato Grosso do Sul, com 3 milhões de habitantes. É um exemplo concreto de economia sustentável e de economia circular. O tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestou depoimento nesta quinta-feira à Polícia Federal, 2 semanas depois de ser ouvido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e conseguiu manter a validade do seu acordo de delação premiada. O objetivo do depoimento foi esclarecer lacunas e eventuais contradições e omissões nas informações apresentadas aos investigadores. Mauro Cid é um dos 37 indiciados pela Polícia Federal na suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. O chanceler do Uruguai, Omar Paganini, disse hoje que a negociação entre delegações do Mercosul e da União Europeia foi concluída após reunião com o negociador-chefe dos europeus em Montevidéu. A reunião entre os diplomatas dos países do Mercosul nesta quinta-feira foi preparatória para o encontro de chefes de Estado amanhã. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou a Montevidéu nesta quinta-feira pela manhã para participar da cúpula do Mercosul e avançar no aguardado acordo de livre comércio entre o bloco sul-americano e a União Europeia. A presença da líder do bloco europeu é vista como um sinal claro de que o tratado está próximo de ser concluído. Os chefes de Estado vão se reunir na sexta-feira. Portanto,
A reunião entre os diplomatas foi preparatória. Estarão presentes os presidentes da Argentina, Javier Milei, do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Paraguai, Santiago Penha, e o anfitrião uruguaio, Luiz Lacalle. Pouco depois que o texto foi concluído na reunião desta quinta-feira, explicou Paganini, os líderes basicamente poderão se reunir e conversar o que vai acontecer na sexta-feira. O presidente da França, Emmanuel Macron, reiterou nesta quinta-feira à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que o projeto de acordo comercial entre a União Europeia e os países que foram o Mercosul era inaceitável. Segundo Paganini, a reunião de sexta-feira marcará o encerramento do processo de negociações que já dura mais de 20 anos. De acordo com o IPEA, um dos principais impactos para o Brasil seria em atração de investimentos. O acordo geraria um fluxo 1,49% maior na comparação com um cenário sem acordo. Esse efeito é de 0,41% para os demais sócios do bloco sul-americano e de 0,12% para os europeus. As estimativas foram feitas a partir de um modelo de equilíbrio geral computável, o Global Trade Analysis Project, muito conhecido dos economistas que lidam com comércio exterior. Como em todo acordo comercial, há vencedores e perdedores. No Brasil, os principais ganhos estarão concentrados no agronegócio, carne suína e de frango, pecuária bovina, frutas e vegetais. Algumas indústrias, como a de calçados, também saem ganhando. Setores com maior impacto negativo são o de equipamentos elétricos, máquinas e equipamentos, produtos farmacêuticos, têxteis e produtos metalúrgicos. E veja a seguir, Senado aprova o projeto de regulamentação de inteligência artificial no Brasil. E você vai ver também, cerca de 20% das empresas no Brasil encerram suas atividades no seu primeiro ano de funcionamento. O projeto de regulamentação de inteligência artificial no Brasil é aprovado em comissão no Senado. A proposta foi debatida durante quase um ano e meio e teve diversas alterações na versão original do texto. O texto foi aprovado em votação simbólica, com apoio de senadores governistas como Randolfo Rodrigues e de oposição como Marcos Rogério. Foi a 7ª versão do relatório que, por fim, excluiu da lista de sistemas considerados de alto risco os algoritmos das redes sociais. De autoria do senador Rodrigo Pacheco, o projeto estabelece o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, responsável pela supervisão do uso da tecnologia no país, coordenado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em caso de infrações às normas previstas no projeto, as empresas poderão receber multa de até 50 milhões ou de 2% do faturamento bruto. Também pode ocorrer suspensão parcial ou total, temporária ou definitiva do sistema de inteligência artificial e a proibição de tratamento de determinadas bases de dados. Um dos principais pontos de discussão foi sobre os direitos autorais. A proposta estabelece que as empresas que utilizarem conteúdos protegidos para treinar ou desenvolver novos sistemas terão que remunerar os titulares das obras. O cálculo dessa remuneração deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de elementos como o porte do agente de IA e os efeitos concorrenciais dos resultados em relação aos conteúdos originais utilizados. O projeto, no entanto, estabelece exceções. Não haverá ofensa aos direitos autorais quando os conteúdos forem utilizados para treinar e desenvolver uma ferramenta para ser utilizada em instituições científicas e de pesquisa, museus, arquivos públicos e bibliotecas. Essas ferramentas, no entanto, não podem ter fins comerciais. Atendemos aqui a uma aspiração antiga dos nossos artistas, que é a defesa dos direitos autorais. Músicos, criadores, atores, aqueles que criam roteiros, são roteiristas, que transformam a nossa dura realidade em arte, eles são muito desrespeitados, porque o trabalho que é feito não é recompensado. O projeto foi alvo de intenso lobby por parte das Big Techs, como são conhecidas as grandes empresas de tecnologia. Um dos pontos que mais preocupava, então, essas empresas ficou de fora, o que classificava ali os sistemas de IA de provedores de aplicação de internet, Google, Facebook
Facebook e outros aplicativos como alto risco, o que aumentaria suas responsabilidades. O trecho, no entanto, foi retirado em vitória para as empresas. O senador Marcos Rogério afirmou durante a votação que o trecho abre o conceito de integridade para qualquer tipo de interpretação e questionou quem definirá o que pode ser considerado íntegro ou não. Primeiro, o conceito de integridade é relativo. Quem é que vai ter o poder para dizer o que é íntegro e o que não é íntegro? Quem é que vai ter o poder para dizer o que é confiável, o que não é confiável? O que tem precisão e o que não tem precisão, o que tem consistência e o que não tem consistência. Do ponto de vista tecnológico, essa é uma questão que, obviamente, vai estar no foco de atenção de todos que acompanham esse avanço tecnológico. Mas, do ponto de vista de conteúdo, você cria um espaço para todo tipo de interpretação. A expectativa é que o projeto seja analisado na próxima semana pelo plenário do Senado. Uma vez que aprovado, seguirá para a Câmara dos Deputados. O Banco Central escapou nesta quinta-feira de um processo de R$1,5 trilhão. O banco foi acusado de inconsistências financeiras relacionadas a irregularidades nos valores do Programa de Assistência à Saúde do Banco Central e ao orçamento de autoridade monetária detectadas pela Audibancos. Entretanto, o Tribunal de Contas da União, responsável pela fiscalização financeira do país, aprovou o processo sem ressalvas. O TCU constatou que, apesar da suposta inconsistência, o valor seria pequeno e de pouca importância, considerando o compromisso financeiro do banco e o valor total de bens, obrigações e dívidas, que em 2019 superavam R$3 trilhões. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vanderlan Cardoso, marcou para a próxima terça-feira sabatinas dos 3 novos indicados pelo governo Lula para a diretoria do Banco Central. A diretoria do Banco Central é composta por 9 diretores e um deles é o presidente. Gabriel Galípolo, indicado por Lula, que deve assumir o comando após o fim do mandato do atual presidente Roberto Campos Neto, indicado pelo governo anterior. Se os nomes dos 3 novos diretores forem aprovados, a diretoria do Banco Central terá ao todo 7 indicados por Lula. O escolhido para a diretoria de política monetária é Newton Davi, que atuava como chefe de operações da tesouraria do Bradesco. Para a diretoria de regulação, foi indicado Gilneu Vivan, atual chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central. Isabela Correia, servidora do Banco Central que estava cedida para a Controladoria Geral da União, foi designada para comandar a área de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta. Se aprovada, será a única mulher na cúpula da autoridade monetária em 2025. Além da sabatina, os nomes precisam ser aprovados pelo plenário do Senado antes de os indicados assumirem oficialmente os cargos. A expectativa é de que a votação pelo conjunto de 81 senadores ocorra até o dia 11 de dezembro. Caso sejam aprovados, os novos diretores assumirão os postos em 1º de janeiro de 2025. A partir do próximo ano, o Comitê de Política Monetária, o Copom, passará a contar com maioria indicada pelo governo Lula, com 7 dos 9 membros do colegiado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou uma nova pesquisa. Cerca de 20% das empresas encerram suas atividades no primeiro ano de funcionamento. O Sul e o Sudeste apresentaram as maiores taxas de sobrevivência. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que 1 em cada 5 empresas empregadoras no Brasil encerra as atividades no primeiro ano de operação. O levantamento faz parte da pesquisa demográfica das empresas e estatísticas de empreendedorismo, que analisou o desempenho das empresas formais em 2022, excluindo os microempreendedores individuais. De acordo com o estudo, a taxa de sobrevivência das empresas empregadoras que iniciaram as atividades em 2017 foi de apenas 76,2% até 2018. Esse número despenca para 37,3% quando considerado o período de 5 anos, evidenciando que quase 2/3 das empresas empregadoras não superam o 5º aniversário. O encerramento das atividades, segundo os critérios do IBGE,
ocorrem quando uma empresa interrompe as operações por pelo menos 24 meses após o ano de referência. Especialistas apontam que essa tendência não é exclusiva do Brasil e reflete um padrão global de desafios enfrentados por novos negócios, incluindo concorrência acirrada, mudanças estruturais no mercado e questões de eficiência interna. No Brasil, as empresas do Sudeste e do Sul apresentaram as maiores taxas de sobrevivência, seguidas pelo Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Em termos de setores, os principais responsáveis pela criação de novas empresas empregadoras foram comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, alojamento e alimentação e indústrias de transformação. Por outro lado, a pesquisa destacou a presença de 70 mil empresas de alto crescimento em 2022. Essas organizações se destacam por expandirem as equipes em pelo menos 20% ao ano durante 3 anos consecutivos, sendo peças importantes para o dinamismo econômico do país. Para especialistas, o relatório reforça a importância de políticas públicas que incentivem o ambiente empreendedor, buscando reduzir os índices de mortalidade empresarial e aumentar a competitividade das empresas brasileiras. As bolsas da Europa subiram nesta quinta-feira com o euro em alta ante o dólar, apesar da crise política na França. Os principais índices acionários europeus encerraram em alta. O índice Stoxx 600 fechou em alta de 0,43%. O DAX de Frankfurt avançou 0,63%. A crise no governo francês acontece após uma discussão acalorada sobre o orçamento com o primeiro-ministro Michel Barnier, que não conseguiu reunir apoio suficiente no parlamento para aprovar sua proposta de redução do déficit. E aqui no Brasil, a aprovação do regime de urgência para a proposta que trata da autorização do governo para limitar a utilização de créditos tributários em caso de déficit nas contas públicas e para a medida que busca ajustar as despesas ligadas ao salário mínimo aos limites do arcabouço fiscal. Investidores repercutiram o avanço da tramitação do pacote fiscal no Congresso e a Bolsa disparou. O dólar fechou perto da estabilidade e teve uma leve queda de 0,60% e ficou cotado em R$ 6,01. E a Bolsa de Valores encerrou o dia em alta de 1,40% aos 127.857 pontos. E a saúde no Brasil ficará mais cara caso o Conselho Nacional de Política Fazendária cancele a isenção do ICMS para produtos usados em hospitais públicos e privados. Nesta sexta-feira, o Conselho Nacional de Política Fazendária vai decidir sobre o fim da isenção dos ICMS nos produtos hospitalares usados em hospitais públicos e privados, depois de mais de 2 décadas de convênio. Caso aprove, isso vai representar um aumento de 15 bilhões de reais por ano. Segundo o presidente executivo da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, o aumento não se dá apenas ao fim da isenção, mas também ao aumento do dólar, que impacta diretamente os preços finais dos produtos, já que a grande maioria são importados e estão diretamente ligados à variação cambial. Se a renovação não ocorrer, esses montantes serão 3 vezes maior que o valor da renúncia fiscal dos estados com o convênio, que é de 1 bilhão e 680 milhões de reais. E veja a seguir: Corregedoria manda prender policial militar que foi flagrado atirando um homem do alto de uma ponte. E você vai ver também: o presidente da França, Emmanuel Macron, pede para que o primeiro-ministro, Michel Barnier, permaneça no cargo até que haja um substituto. O policial militar Luan Felipe Alves Pereira, flagrado atirando um homem do alto de uma ponte no começo desta semana, na região de Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, pode ter cometido mais de um crime durante a abordagem. Ele foi preso preventivamente nesta quinta-feira, após pedido da Corregedoria da PM. De acordo com a decisão liminar da Justiça Militar, que determinou a detenção do soldado, as informações levantadas indicam que ele pode ser condenado não só por lesão corporal,
como também pelos crimes de peculato e prevaricação. Uma das hipóteses apuradas é de que Luan Felipe teria arremessado o homem da ponte como forma de represália por conta da perseguição. Informações indicam que não foram encontradas quaisquer irregularidades com a dupla que estava na moto em registro policial, feito pelos agentes no sistema interno da Polícia Militar. Eles omitem a agressão. O caso só ganhou repercussão quando as imagens vieram à tona e aumentou a pressão sobre Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo. O magistrado afirmou ainda que o cárcere processual é necessário para garantir a conveniência da instrução criminal, eis que a vítima civil, a ser identificada e ouvida, tendo o representado demonstrado destempero e agressividade contra tal pessoa, o que coloca em evidente risco a regular produção probatória. O deputado estadual delegado Olim afirmou que há fundamentos eleitorais para que o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, seja pressionado pelos episódios recentes de violência policial registrados no estado. Para o parlamentar, o capital político de seu colega de partido também o coloca na mira da oposição estadual. Derrite está pressionado por uma sequência de excessos policiais que teve nesta semana um PM arremessando um homem de uma ponte na zona sul da capital. O governador Tarcísio de Freitas falou nesta quinta-feira que estava completamente errado ao criticar a adoção de câmeras corporais por agentes da Polícia Militar durante operações. Você pega, por exemplo, a questão das câmeras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão, né? Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa, né? E tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia. Neste ano, um edital publicado pelo governo paulista pretendia substituir cerca de 10 mil câmeras existentes por outros 12 mil equipamentos de um modelo que permitiria o acionamento voluntário pelo próprio policial. A mudança contrariava boas práticas adotadas mundo afora. O modelo recomendado por especialistas em segurança pública deve ser automático e ininterrupto, de modo que o agente não possa evitar que uma eventual abordagem que contraria as regras da corporação seja registrada em vídeo. Na época, Tarcísio declarou que o modelo de gravação direta seria um gasto desnecessário para acumular imagem que não serve para nada. A oposição da Coreia do Sul anunciou nesta quinta-feira que vai votar pelo impeachment do presidente Yoon Suk-yeol no próximo sábado, diante da recusa do líder coreano que apelou ao uso da lei marcial pela primeira vez desde a democratização do país em 1987. O decreto relâmpago, na noite da última terça, que na teoria suspendeu atividades políticas e baniu liberdades civis durante as horas em que esteve em vigor, motivou diversos pedidos de renúncia de funcionários de alto escalão, manifestações massivas em todo o país e uma investigação pela polícia. Apesar disso, o líder coreano, um ex-procurador responsável por apurar os escândalos de corrupção que derrubaram a presidente Park Geun-hye, não renunciou aos 2 anos do término de seu mandato. Pesa a favor dele o fato de ainda ter algum apoio entre correligionários. O Partido do Poder do Povo, ao qual ele pertence, tentou se afastar da impopular medida e está dividido sobre a crise, mas disse que se oporia ao impeachment. O líder da bancada parlamentar afirmou que vai trabalhar para derrubar o pedido. A oposição conquistou quase 2/3 dos assentos na Assembleia em uma eleição de abril, um reflexo da impopularidade do presidente, que rondava os 20% antes do decreto, mas ainda precisa que pelo menos 8 dos 108 parlamentares do partido governista para aprovar a medida na Assembleia Nacional, que conta com 300 assentos. O líder da bancada parlamentar garante que todos os deputados da sigla permanecerão unidos para rejeitar a destituição do presidente. O decreto foi rejeitado, inclusive entre aliados, após a ampla reação da sociedade sul-coreana e de aliados internacionais. Caso a iniciativa seja aprovada, Yoon será suspenso e substituído pelo primeiro-ministro. A Corte Constitucional irá analisar o caso e
emitir um veredicto no prazo de 180 dias. Se o tribunal confirmar a destituição, novas eleições presidenciais serão convocadas em até 60 dias. O presidente coreano não faz aparições públicas desde a tomada de suas ações extremas, e o seu gabinete informou que ele não fará pronunciamento. Enquanto isso, nas ruas, vários protestos exigem a renúncia ou prisão do líder coreano. Vários manifestantes afirmam temer o retorno dos regimes autoritários que se seguiram à fundação da Coreia do Norte em 1948. Além da ameaça de impeachment, o presidente coreano enfrenta acusações de traição e outros crimes relacionados à declaração de lei marcial, afirmou o chefe de investigações da Polícia Nacional. A queixa foi feita pela oposição e por ativistas. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu a Michel Barnier que permaneça no cargo até que um substituto seja nomeado. O premier apresentou renúncia um dia após parlamentares da ultradireita e da esquerda votarem para derrubar o seu governo, aprofundando a crise política na segunda maior economia da zona do euro. Michel Barnier encerra sua carreira como premier em menos de 100 dias. A marca torna o ocupante do cargo mais breve na história francesa, apesar dele ser um político veterano. Após ser destituído, Barnier conversou com Emmanuel Macron por mais de 1 hora. Ainda nesta quinta-feira, o presidente francês fez um duro pronunciamento contra a oposição em rede de TV. No discurso, de cerca de 10 minutos, Macron destacou que a oposição escolheu a desordem ao derrubar o premier. O presidente francês garantiu que cumprirá o seu mandato até o final, rejeitando os pedidos para que renuncie. Em meio ao impacto da demissão de Barnier, Macron declarou que foi derrotado em um voto de não confiança. Une large avance, o Rassemblement National et placer les extrêmes en tête. Porque a extrema-direita e a extrema-esquerda se uniram numa frente antirrepublicana e porque as forças que até ontem governavam a França optaram por se aliar-se, completando que nunca assumiria a responsabilidade pelos outros. Et hier donc le gouvernement a été censuré. O presidente francês também não anunciou o nome do sucessor ao posto, algo que prometeu fazer nos próximos dias. Porém, afirmou que vai instruir o primeiro-ministro a formar um governo de interesse nacional. O primeiro-ministro terá de realizar as suas consultas e formar um governo rígido. E finalizou que espera que o novo premier consiga uma maioria para adotar o próximo orçamento no parlamento. Et cela, malgré les concessions faites par Michel. Em um relatório divulgado hoje, a Anistia Internacional acusa Israel de cometer genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza desde o início da guerra. O órgão pede à comunidade internacional que não seja cúmplice. O relatório de 300 páginas é resultado de 10 meses de investigação em Gaza e inclui também a análise dos discursos das autoridades israelenses. O documento demonstra que Israel está cometendo genocídio contra os palestinos. A ONG se baseia em critérios definidos pela Convenção das Nações Unidas sobre Genocídio. No relatório, a Anistia Internacional aponta para ataques deliberados contra civis e infraestrutura civil e uso de armas explosivas em áreas densamente povoadas, além da obstrução da entrega de ajuda humanitária no território e o deslocamento forçado de 90% de sua população. Desde o início da guerra, que teve início em 7 de outubro de 2023, 44.532 pessoas morreram em Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas para Gaza, considerados confiáveis pela ONU. Segundo a ONU, em outubro de 2023, no início no conflito, Israel decretou um cerco completo ao território, que tem uma população de quase 2.400.000 habitantes, com o slogan sem eletricidade, sem água, sem gás. O exército israelense agora está impondo severas restrições à entrega de ajuda e os palestinos estão sujeitos à desnutrição, fome e doenças,
de acordo com a Anistia Internacional. Israel rejeita as acusações de genocídio e acusa o Hamas de usar civis como escudos humanos. Desde o ataque do Hamas ao sul do país, que desencadeou a guerra, Israel tem reafirmado seu direito de se defender contra o movimento islâmico palestino. O documento também menciona apelos de autoridades e soldados israelenses para a aniquilação, destruição, queima ou desaparecimento de Gaza. Essas palavras sublinham não apenas a impunidade sistêmica, mas também a criação de um ambiente que incentive tal comportamento, frisa o documento. E veja a seguir: o número de resultados positivos para a Covid no Brasil subiu de 9% para 17%. E o desejo por chocolate em pessoas viciadas pode ter grandes benefícios, é o que aponta um novo estudo. O chocolate é um ativador natural da serotonina. O desejo por chocolate em pessoas viciadas causa euforia, alegria e uma grande sensação de bem-estar. Um novo estudo apontou que o consumo de pequenas porções semanais de chocolate amargo pode reduzir o risco de diabetes tipo 2. Um estudo publicado recentemente na conceituada revista médica The BMG revelou que o consumo regular de chocolate amargo pode estar associado à redução do risco de desenvolver diabetes tipo 2. Segundo a pesquisa, ingerir até 5 porções semanais de 28 gramas de chocolate com alto teor de cacau pode diminuir o risco em 21%. O benefício está ligado ao flavonóis presentes no cacau, compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a melhorar a saúde metabólica e cardiovascular. Quanto maior a concentração de cacau no chocolate, maior a presença desses compostos. No entanto, os pesquisadores destacam que o efeito positivo está limitado ao chocolate amargo. Chocolate ao leite com menor teor de cacau não oferecem os mesmos benefícios e ainda estão associados ao aumento de peso, fator de risco significativo para desenvolvimento do diabetes tipo 2. Os especialistas alertam que, apesar das descobertas promissoras, o estudo é observacional e não estabelece uma relação de causa e efeito. Por isso, o consumo de chocolate amargo deve ser moderado e parte de uma dieta equilibrada. Atualmente, cerca de 10% da população americana convive com diabetes, sendo 95% dos casos do tipo 2. A previsão global é ainda mais preocupante. Um levantamento de 2023 estima que até 2050, mais de 1 bilhão de pessoas poderão ter a doença, reflexo de hábitos alimentares inadequados, sedentarismo e outros fatores de risco. Para quem busca opções alternativas de flavonóis, frutas e vegetais também são excelentes fontes, oferecendo benefícios semelhantes sem os açúcares e calorias do chocolate. Banana famosa vira doce no Brasil. Após o sucesso da banana leiloada nos Estados Unidos por 36 milhões de reais, um chefe brasileiro transforma a fruta em obra de arte em restaurante famoso de São Paulo. Depois da influência da banana mais cara do mundo, de autoria do italiano Maurizio Cattelan e consumida pelo empreendedor chinês, o confeiteiro brasileiro recriou a obra de arte em sobremesa na sua confeitaria. O doce foi inspirado pelo chefe Diego Lozano e é feita com crocante e mousse de coco, biscoito de amêndoas, geleia de maracujá e com o toque final e especial, a banana. Para que ficasse igual à fita adesiva, ele usou uma cobertura de chocolate branco pintada de prata. A sobremesa foi batizada como "Isso não é uma arte" e já era vendida na confeitaria. Depois dessa repercussão, o doce teve uma atualização e passou a ser vendido por R$ 70, quase o dobro do valor original do doce, que é inspirado na obra de arte e leiloada nos Estados Unidos. Um dos animais mais raros do cerrado brasileiro e o único tamanduá-bandeira albino monitorado do mundo, o alvinho, passou por troca de colar de monitoramento e fez um check-up. O alvinho é esse tamanduá-bandeira com pelos bem claros que você vê na imagem. A cor diferente é por conta da falta de melanina, o que torna ele um dos únicos tamanduás-bandeiras albinos do mundo.
Ele vive em Mato Grosso do Sul e é monitorado pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres, o ICAS, e usa um colete de monitoramento que precisou ser trocado recentemente. A gente acabou de trocar o colete do Alvinho porque esses coletes têm um tempo onde a bateria funciona. E depois de mais ou menos 1 ano e meio a bateria acaba e a gente precisou então trocar. Então um procedimento normal que a gente faz com todos os nossos animais, que é onde tem um estudo de longo prazo. Mas calma, não precisa se preocupar. O colete é indolor e o animal quase não sente o equipamento. Ou seja, o Alvinho segue a vida tranquilo e feliz, exatamente da forma que os pesquisadores desejam. E a gente coloca esse colete no animal e isso vai registrar o movimento do animal. Essa caixa aqui, ela registra a localização exata do animal e a cada 4 dias manda por satélite em nosso e-mail. Então a gente consegue ver onde o animal está se monitorando. Então a gente consegue ver onde o animal está se movimentando. Essa caixa também emite um sinal que a gente consegue captar com uma antena. Então quando a gente vai no campo, a gente consegue localizar o animal. Os estudos que a gente faz são estudos então de movimento. Entender onde o animal se movimenta e por que ele se movimenta em alguns lugares. Quais são os hábitats que ele seleciona, então, os hábitats florestais, mais abertos, como que a mudança de incidência solar ou temperatura vai influenciar o movimento do animal. Todos esses estudos são muito importantes. O presidente do ICAS explica que o Alvinho ainda não chegou na idade adulta e de reprodução. O objetivo é entender, nos próximos anos, se o albinismo fará com que o animal tome decisões diferentes dos outros da mesma espécie. A gente quer ver como a condição dele influencia o uso de habitat. Ele vai se proteger mais da luz, vai se escolher habitats mais fechados, como que a movimentação dele vai ser diferente dos outros? Que o Alvinho é um animal raro, todo mundo já percebeu. Mas existem algumas explicações do porquê ele nasceu assim. A primeira é genética. São necessários pais com um gene específico. E a segunda é a dificuldade de sobrevivência de outros que nasceram como ele. É rara porque muitas vezes os animais não sobrevivem. No caso do tamanduá, a cor do tamanduá, a pelagem do tamanduá ajuda o animal a se camuflar. Quando o tamanduá bandeira descansa, ele acha um canto, geralmente um canto fresco, e ele se cobre com o rabo. E ali realmente é praticamente impossível ver o animal. A camuflagem deles é excelente. Para esse indivíduo albino é muito mais difícil se camuflar, né? Ele é muito visível. Mas nada de pensamento ruim por aqui. O Alvinho segue super vivo e, se tudo der certo, continuará assim por muitos anos. E claro, nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre a fauna de Mato Grosso do Sul. Os testes positivos para a Covid tiveram um aumento de 8% em menos de um mês. O levantamento dos dados foi feito pelo Instituto Todos pela Saúde, que reuniu exames de diversos laboratórios para análise. O número de resultados positivos para a Covid no Brasil subiu de 9% para 17%. É o que apontam os dados disponibilizados pelo Instituto Todos pela Saúde, que analisou o diagnóstico de pacientes dos 7 principais laboratórios brasileiros durante o mês de novembro. Segundo o Ministério da Saúde, até dia 23 do mês passado, foram notificados mais de 800 mil novos casos e mais de 5 mil mortes. Os registros mostram que a faixa etária mais atingida é de pessoas entre 40 a 70 anos. Os estados com maiores taxas de incidência foram Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A Secretaria de Saúde reforçou a importância da vacinação e a realização dos testes quando houver suspeita. Em caso positivo, o uso de máscaras e o isolamento é fundamental para evitar o aumento nos números de contágio. Alunos na Rede Municipal de Ensino de Criciúma, em Santa Catarina, estão aprendendo aulas de robótica e inovação.
O objetivo é proporcionar uma formação mais completa, incluindo a tecnologia no dia a dia. Robôs, casas inteligentes, carros elétricos e outros projetos que foram desenvolvidos durante o ano letivo nas aulas de robótica pelos alunos de 34 escolas que estão inseridas no projeto e participam da 5ª Mostra de Robótica da Rede Municipal de Ensino de Criciúma. A iniciativa apresenta as conquistas obtidas pelos participantes do projeto, que foi iniciado em 2019 e segue se renovando todos os anos. A ideia é a gente desenvolver criatividade. A gente trabalha com os alunos de uma forma bem aberta, a gente vai evoluindo com as atividades que tem que desenvolver, com Arduino, impressão 3D, corte laser, que são equipamentos que a gente tem nas salas, nas escolas, e a gente trabalha realmente com a criatividade dos alunos. Deixa bem aberto para a gente poder ver o gosto, o interesse de cada aluno, então a gente vê projetos de carros, de drones, de casa inteligente, de energia eólica, é bem diversificado, tá? A ideia é a gente otimizar, a gente desenvolver a criatividade dos alunos, né? A gente não deixa nada limitado, a gente não vai fazer um trabalho específico, a gente deixa bem aberto com os alunos para justamente eles escolherem e a gente trabalhar com eles e evoluírem com eles ao longo do ano, né? A escola Hercílio Amante, por exemplo, com os seus alunos aplicados, fizeram questão de demonstrar para a nossa equipe os projetos realizados. E o Otávio já tem vontade de se tornar um engenheiro elétrico e as aulas só têm ajudado a desenvolver ainda mais o gosto pelo estudo e pela profissão. Um negócio bom, assim, porque eu aprendi várias coisas boas e eu queria ser engenheiro elétrico e dar essas coisas, então me ajudou bastante. Desde 2019, o projeto de robótica atendia apenas turmas do 9º ano em 16 escolas da rede municipal de ensino. Mas, em 2024, o projeto se expandiu e alcançou um total de 34 escolas, beneficiando cerca de 1.300 alunos do 5º ao 9º ano, através de parcerias públicos-privadas. Hoje, por meio do Clube da Robótica, as aulas passaram a integrar as atividades do contraturno do ensino fundamental, proporcionando aos alunos uma formação mais completa, com ênfase no desenvolvimento das habilidades essenciais para o futuro, como criatividade, o raciocínio lógico e o trabalho em equipe. A Agência Espacial Europeia lançou 2 satélites ao espaço na manhã de hoje. Os equipamentos irão criar um eclipse solar falso para que seja possível observar e estudar com mais facilidade a atmosfera ao redor do Sol, conhecida como coroa solar. O eclipse solar é um evento culto que acontece uma vez por ano. O fenômeno ocorre quando a Lua está posicionada entre o Sol e a Terra, impedindo que a Lua atinja o nosso planeta. Por conta disso, para um estudo mais profundo do fenômeno, foi necessária a criação de 2 satélites para simular o eclipse. A coroa solar é um elemento importante responsável pelo clima espacial e pelos ventos solares. A região é extremamente quente e raramente é vista. Sua temperatura atinge até 2 milhões de graus Celsius. Apesar disso, a coroa não produz nem reflete a luz e só pode ser vista durante o eclipse solar total. Os satélites lançados estão sendo monitorados pelo Centro Europeu de Segurança e Educação Espacial. Os equipamentos voarão conectados. Juntos formarão uma sombra de 150 metros durante um período de 6 horas a cada órbita. O objetivo da missão espacial é estudar a coroa solar e entregar resultados científicos inéditos. Os próximos passos deverão começar daqui a 4 meses, onde as espaçonaves serão separadas e iniciarão seus testes individuais. E o Jornal das 22 fica por aqui. Uma boa noite para você e fique na paz.